fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Fazer Ressoar. Hoje vamos conhecer a comunidade Santa Clara, do bairro Santa Clara, da paróquia São Sebastião Barra Mansa. Eu sou Wagner Matos e eu estou aqui com Jair Antônio Dias, o Ângelo e a Isabel. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Legal, graças tudo a bom, Deus. graças a Deus. Joinha? Deus abençoe. Isso aí é Santa Clara de Assis, a comunidade que está assim festejando sua padroeira que está chegando aí no dia 11 de agosto. Mas antes de começar a falar da festa da padroeira, nós vamos conversar um pouquinho da história com o Jair Antônio Dias, que está comigo aqui. Jair, quando foi fundada a comunidade, Jair? A comunidade foi fundada, data da fundação, 1º de novembro de 1959. 59. Então ele está com 66 anos. 66 anos. Isso aí. Então a comunidade é até jovem em relação às demais, né, Jair? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de ordem. Então a comunidade Santa Clara, 66 anos, e tudo começou, né, Jair? Segundo alguns relatos históricos, os primeiros encontros da catequese, né, as comunidades sempre começam com um trabalho catequético, com o trabalho bíblico, né, enquanto nas casas, e naquela época Santa Clara ainda não tinha muitas casas, né, o bairro Santa Clara ainda, e existia o bairro São Pedro, né, o bairro São Pedro também. O bairro São Pedro é o mais antigo. Certo. E ali tudo começou na escolinha do bairro São Pedro, né, Jair? Quem foi, assim, que deu, assim, os primeiros passos? Foi o Pedro Antônio Dias, Jandira Dias e Terezinha Dias com catecismo. O catecismo, isso aí, muito bom. A família do senhor Jair, que está com a gente aqui, que é um dos, vamos dizer assim, uma relíquia da comunidade, a gente sempre tem que respeitar esse trabalho histórico, né? Então, a comunidade Santa Clara foi crescendo na história, e a partir daí teve assim a ideia de criar uma comunidade mesmo, né, Jair? Ter uma igreja. Como é que foi esse processo? Fala um pouquinho. O processo da igreja foi o seguinte, porque o Alcino tinha ganhado um terreno que está localizado hoje a igreja de São Pedro, e doado para o seu Dairto Fernandes, que era o dono do loteamento ali. E a seguir, o Alcino Gamato achou muito penoso para os outros ir subir aquele morro lá e ficar descentralizado ali. Aí ele comprou um terreno no Goiabal, estava vendendo lote ali, eu comprei um terreno no Goiabal, 3 lotes ali, onde foi construída a igreja. 3 lotes, que bom. E aí, hoje é um terreno, né, na rua central do bairro, né, Jair? Hoje é um terreno central ali. Você valorizou muito o bairro, né? Hoje é um bairro. A questão do comércio também valorizou bastante. Foi muito bom para nós. Foi um trabalho árduo, difícil, né? Um trabalho de muita festa, que não tinha recurso, mas graças a Deus e o Alcino Camado na época era muito dinâmico, ele resolveu fazer um salão lá para nós. Primeiro era um salão, né? Tinha escola, tinha tudo lá dentro. A gente ocupava só um pedacinho. E também a comunidade era pequena, né? Um pedacinho dava para nós ficar. Com o passar do tempo, aí tivemos que optar para tirar a escola de lá, porque não cabia os pessoal. E o trabalho de igreja foi muito profundo, um trabalho de base, feito na reza nas casas. A gente rezava nas casas todo santo dia, o terço, e tinha a santa, chamada Santa Visitadora Nossa Senhora das Graças. A gente veio trabalhar um trabalho que já vinha há bastante tempo, tinha trabalhado com o Senhor Américo no Monte Cristo, e era um trabalho muito profundo e que unia as famílias. Essa união de família, eles gostavam que fosse rezar nas casas, e era muito importante. Ia muito jovem, muitas crianças, todo mundo sabia rezar o terço, e o que não acontece hoje, que ninguém sabe mais. Então foi um trabalho muito profundo, e isso nos ajudou demais. Foi muito bom. Aí depois, com o passar do tempo, na década de 63, os catecismos já estavam até lá no ponto final, e em 63 nós fundamos um time de futebol chamado CDC, para acatar as crianças foram todos para lá trabalhar com nós, e tinha bastante gente para trabalhar. E aí nós conseguimos também das autoridades a autorização para trabalhar com essas crianças. E
foi muito importante, até quanto a gente pôde tocar, porque em 65 eu me casei, o outro colega também se casou e não teve uma continuação de futebol. Aí acabou aquilo lá, mas ficou a semente. E foi muito importante. Esse dia a gente reuniu com um colega que está vivo ainda, que os outros já faleceram, e a gente viu que os meninos que jogou futebol, nenhum foi para droga, nenhum foi para lugar nenhum. Então todos eles, né, já estão fora de casa e ninguém se casou, tem família, possui família, tudo, e não precisou estar enfiando esse negócio de droga, não, nem bebida também. Alguns se perderam por aí e foram embora daqui, mas os que estão por aqui hoje são todos casados e têm família. Que legal, nós estamos conversando com a comunidade Santa Clara, do bairro Santa Clara, paróquia São Sebastião Barra Mansa, no programa Fazer Ressoar. E está com a gente aqui o Jair Antônio Dias, a Isabel e o Ângelo, são membros da comunidade, fazem um trabalho também missionário lá, muito legal, que nós vamos falar daqui a pouquinho também do atualmente como está. Então, o Jair já deu uma ideia de como que foi o processo de iniciação da comunidade. Quer dizer, quase todas as comunidades da nossa paróquia têm um pé com a Bíblia, né? Inclusive a congregação do Verbo Divino, né? Tem um papel fundamental de animação, fundação de todas as comunidades. Foram os verbitas que construíram essas comunidades, e a gente tem que resgatar isso, lembrar disso também. Então, o Padre Alcino Camata, né? Alcino Camata, antes do Concílio Vaticano II, a comunidade Santa Clara começou, e então, assim, pegou algumas expressões, né, antes do concílio. Algumas comunidades, a maioria das comunidades da paróquia não, né? Mas Santa Clara pegou um pouquinho isso também. Santa Clara e Monte Cristo. Santa Clara, Bom Jesus e Antônio Rocha, se eu não me engano, né? Devido E a ao Cotiara, São Pedro Cotiara. Porque o Concílio Vaticano II foi o divisor de águas da igreja, até chamada Primavera da igreja, né? A primavera é o quê? Uma novidade, mas Abertura para os leigos. abertura, né? Para o laical e tal. Isso. Então vocês vieram já justamente no início, na abertura do concílio, com a chegada de quem? Do Dom Valdir Calheiros. Foi, Dom Valdir veio em 66, ele fez a abertura aqui com nós aqui, nós estávamos na reunião de congregação aqui no colégio aqui em cima, na Santo Amparo, e que a matriz estava em obra, então tudo acontecia ali no colégio aqui em cima. E ele falou que nós não tínhamos que ficar aqui no centro, né? Congregação Mariana, Liguista, Vicentino, Filhas de Maria, Cruzada, tudo era uma associação religiosa que ficava sempre na matriz. Cada domingo era um dia de uma associação religiosa, entendeu? A congregação era o primeiro domingo. Então ele falou com a gente, não, vocês, em vez de ficar aqui na matriz, lá no bairro que vocês moram, tem necessidade de ter um catecismo, de uma celebração, né, Isabel? Isabel está lembrando aqui. Então, precisa disso aí. O tempo que vocês ficam aqui na matriz, porque aqui já é centro, lá no bairro de vocês vão trabalhar pela comunidade e pelo catecismo e por todo mundo lá, que tem muita gente que não pode pagar uma passagem para vir uma missa na cidade. E estava numa época também que o Valdir lembrou bem, que se você estava dentro da igreja, era congregado, era coisa, você tinha os bancos seus. E os outros, coitados, que chegavam para trás, ficavam chapeuzinho na porta lá. Não tinha uma vaguinha para eles assistir uma missa lá dentro. Então era a hora de renovação da igreja. Tá certo. Estamos conversando com a comunidade Santa Clara, do bairro Santa Clara. E lembrando aqui da história, um pouco da história, a comunidade Santa Clara ela acabou sendo um polo de formação de comunidades vizinhas, porque os bairros vizinhos começaram a crescer também em moradores, como São Pedro, Santa Lúcia, agora mais recente, Arnaldo Jansen. Então, a comunidade acabou sendo vamos dizer assim, uma motivadora, né, Jair? A mãe das outras. Né? Dali foi, porque nós éramos de um São Pedro, hoje fala bairro São Pedro, no meu tempo era Rua São Pedro. Nós morávamos tudo lá. A maior parte do pessoal da comunidade da igreja de Santa Clara morava lá no São Pedro. Então, eles vieram, trabalharam conosco aqui, depois fizeram a igreja, nós fomos para lá também para ajudar eles em parte, né? Não financeira, parte espiritual, que precisava muito. Então foi muito importante isso aí. Daí
essa ideia foi continuando com as outras comunidades vizinhas aqui da gente. Até que a comunidade de São Mateus, que é uma mais para cá, né? São Mateus do outro lado do rio. Do outro lado do rio, precisou também um pouco do pessoal. Nós tínhamos o Pedro Santana, que morava lá, então esse pessoal foram para lá trabalhar. Bem lembrado, a São Mateus é a comunidade também mais jovem, está fazendo bodas de prata agora em novembro. Beleza, né? Quem é? Novembro não, setembro. Setembro. Primavera. Então, muito importante isso aí. A gente lembra muita coisa, muitos que trabalharam com nós já faleceram, outros ainda estão rodando por aqui ainda, mas é uma coisa importante. Trabalhar na igreja é o trabalho mais importante que tem na vida de qualquer pessoa. É saber evangelizar, estudar o evangelho, porque uma pessoa que não sabe estudar o evangelho não tem condição de tocar nada, porque ele vai só no que ele pensa que é, mas muita coisa, a evangelização faz parte da nossa vida. Então está aí a comunidade de Santa Clara com sua história, com sua motivação para outras comunidades também que podem ser criadas futuramente na paróquia São Sebastião. A gente espera que se crie mais comunidades, porque cada vez mais os bairros estão crescendo, estão necessitando de uma igreja, uma comunidade, né? A criação de comunidades. Acho que a criação de comunidades é fundamental hoje, porque devido ao crescimento demográfico dos bairros. Voltando aqui, gente, mas como está hoje, Jair? Você está lá também, continua animando, né? Estou um pouco assim, um pouquinho mais agora, porque a gente tem que lavar, às vezes é os jovens que vem. Então os jovens são importantes na nossa igreja, são uma pessoa muito importante. Eu gosto muito de jovem, eu acho que mostrar para ele como que é um trabalho de comunidade, como que se vive, o esforço que tem que ter, né? E para trabalhar, evangelizar não é fácil, e sair em missão ainda é mais difícil ainda, que a gente fez muitas missões. A gente vê que num mundo tão cheio de comunicação, tem muita gente que ainda não viu falar de Jesus Cristo. Vê falar de Jesus Cristo na propaganda lá, mas viver aquele que é preciso viver dentro de uma comunidade, de colegas, essa coisa. A maior evangelização, eu acredito que ainda está nas grandes amizades que a gente tem, de estar todo mundo ao nosso lado, ao nosso redor, e trabalhamos junto para formar uma grande comunidade. Aí a sabedoria do Jair Dias, que falando para a gente aqui, dando os recados dele. Agora Isabel e o Anjo também vão falar um pouco do atualmente, né? Como é que quais são os grupos que estão assim dando continuidade à história da comunidade? A Isabel. Então, eu cheguei bem depois do Jair, né? Eu cheguei nos anos 70. Eu comecei assim, assistindo, participando, como foi falado do Concílio Vaticano II, eu já peguei e foi essa parte. Eu cheguei, ainda era o José Martinho, que logo depois ele se foi, né? E eu comecei a participar com os filhos pequenos, né? Mas quando, em 74, em diante, é que eu comecei a participar. Em 77, aí eu já comecei a participar nas leituras, participar mesmo da celebração. E da catequese. Mas logo a filha do seu Donato, que era o seu Donato coordenador depois do seu Zé Martim, e os filhos dele é que participavam das celebrações. Aí eu comecei também a participar com eles. Logo eles mudaram de Santa Clara e aí a filha dele, a Aparecida, era coordenadora e ela passou a coordenação para mim. E daí eu ingressei na catequese, que foi por mais de 30 anos na catequese. Fui coordenadora algumas vezes, não foi uma vez só, e catequista sempre. Depois vinha a catequese de adulto, e eu celebrava, eu cantava, e era da catequese, fazia todo o trabalho. E muito, muito importante quando foi falado aqui da criação das comunidades, né? Eu fiz parte dessa comunidade, né? Da Santa Lúcia, celebrava na Santa Lúcia mais o Pedro Santana. Depois veio a comunidade de São Pedro.
No São Pedro não participei, não. Arnaldo. Foi a São Mateus, São a gente Mateus. celebrava lá no São Mateus também. Eu celebrava junto com Pedro Santana, ele tocando, eu cantando, eu celebrando, ele tocando, sempre assim. E depois o Santo Arnaldo Jansen. Dei catecismo lá primeiro, nas casas, e depois veio as celebrações. Da Antônio Rocha também, celebrava em Antônio Rocha, Ataúfo, toda essa parte, e dava catecismo também por lá. Tem aquela outra comunidade do outro lado, que eu fui dar catecismo também para adulto. Sim, São Genaro. Então, não é São Genaro, não. Aí, então, a gente vê que o trabalho é sempre muito, como tem aquela palavra, os trabalhadores são pouco, né? Sim. São muitos os convidados, mas são poucos os que pode atuar, né? E aí sobra trabalho, muito trabalho para uma pessoa só. Agora, hoje não, hoje é tudo dividido, é muito importante a gente ver os jovens participando, é tudo que a gente vai fazer é tudo dividido, é muito bom, viu, gente? Vocês nem podem imaginar. Eu sou feliz. Hoje, né, já passei dos 70, agora tem que julgar mais para os jovens, né? Mas aí tem bastante jovem participando na nossa comunidade. Eu estou muito feliz por isso. E tem aqui o Ângelo, né, que está muito bem aqui. A gente está apostando muito no Ângelo. Então, quais são as pastorais que estão em movimentos que estão atuando durante a semana? Primeiramente, é uma honra estar aqui, né, acompanhando, eu que sou mais novo da turma aqui, né, acompanhando essa história maravilhosa do Sr. Jair. Eu brinco sempre que o Sr. Jair é a nossa enciclopédia, né, da comunidade, devido à história viva da nossa comunidade, a Isabel também. Eu aprendi muita coisa com a Isabel, né, principalmente na questão do cântico, né, que eu atuo também na comunidade. O meu pai, que também, juntamente com o Sr. Pedro Santana, né, com a Isabel, aí sempre acompanharam essa história. Eu sou fruto dessa história, né, desse legado, né, que eu sempre falo que o importante de cada comunidade é deixar o seu legado, né, o seu fruto, né, igual a Isabel mencionou muito bem sobre os jovens, mas enfim, para que perpetue, né, a questão da missão. A comunidade de Santa Clara é uma comunidade missionária, né, o fruto disso é as outras comunidades que vieram, né, nossas comunidades irmãs que compõem o setor 4, e isso é maravilhoso, né? E só lembrando também um pouquinho da história, antes de passarmos aqui para as funções da nossa comunidade, né? Para os nossos, o que temos na comunidade. A comunidade de Santa Clara, ela deu fruto de um sacerdote e uma irmã, né? O sacerdote foi o saudoso padre João Batista, né? Que era filho do Sr. Donato, né? Inclusive uma das filhas do Sr. Donato é minha tia, né? Tia Isabel, né? Isabel, que é minha tia, né, o padre João Batista, né, que foi em Roma, inclusive trouxe um presente maravilhoso para Santa Clara, né, um quadro que nós temos lá, e a irmã Ana Paula, né, atualmente a irmã Ana Paula, né, que também frequentava a nossa comunidade com muito carinho, né, e hoje ela está aí na missão, né, como irmã. Então são frutos da nossa comunidade para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é maravilhoso, e eu, graças a Deus, eu estou dando essa continuidade também, nesse legado, né, que muitas pessoas tiveram, né? Hoje em dia temos o Sr. Jair aqui, a Isabel, que são frutos dessa história também, né? Que fazem parte dessa história, e graças a Deus eu procuro dar essa continuidade. Mas como o Wagner perguntou, hoje nós temos, graças a Deus, várias pastorais e movimentos da nossa comunidade, né? Eu sempre assisto o programa, né? Sou ouvinte assíduo do programa, e uma coisa que sempre foca nos outras comunidades que vieram é sobre os vicentinos, né? Você sempre frisava muito bem. Nós temos o movimento dos vicentinos, né? De São Vicente de Paulo na nossa comunidade de muitos anos. Meu falecido avô fazia parte desse movimento, né? Então é um movimento de extrema importância, né, para a nossa comunidade, para a Igreja Católica no todo, né, para estar a serviço do próximo, como ensina a nossa padroeira Santa Clara, que sempre estava a serviço do próximo, né, irmã de caridade da pobreza, né, viveu a pobreza. Então a nossa padroeira nos dá esse incentivo, né, de estar sempre a favor do próximo, né, e nós temos as nossas
nossos compromissos aqui da comunidade, né? Vou passar um pouquinho para vocês. Temos 2 santas missas ao mês, né? Como foi instituída a segunda Santa Missa nas comunidades. A nossa missa, a primeira é todo terceiro domingo às 7h30 da manhã, e a segunda missa que foi implantada é todo primeiro domingo às 19 horas, né? Aqui que foi implantado, né? Pela matriz, pelas comunidades. Então a nossa é todo primeiro domingo às 19 horas e terceiro domingo às 7h30 da manhã. Celebração da palavra, né? Nós temos 2 horários de celebração, graças a Deus, né? Às 8 da manhã e às 19 horas, né? Todo primeiro domingo pela manhã, às 8 da manhã, celebração. Segundo domingo, manhã e noite, 8 e 19 horas. No terceiro domingo, à noite, às 19 horas, celebração. E no quarto domingo, manhã e noite, às 8 da manhã e 19 horas, com a graça de Deus, né? Também temos catequese infantil, né? A catequese de adulto, né? O batismo, que também é muito atuante na nossa comunidade, graças a Deus. A pastoral familiar também, que todo encontro de pastoral familiar é toda primeira e terceira segunda-feira do mês, às 19 horas. Também temos o movimento da renovação carismática, né? O grupo de oração Nossa Senhora da Conceição, que nesse ano fez 30 anos de existência, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, também toda segunda-feira, às 19 horas, na nossa comunidade. O nosso grupo de jovens, como a Isabel bem colocou, né, esse legado para os jovens, nós temos um grupo atuante de jovens na nossa comunidade, que é o NOCAM, né, os Novos Caminhos. Eu fiz parte do NOCAM, né, se eu não me engano, a filha da Isabel já fez também, a Marisa já fez, o filho do Wagner faz parte do NOCAM, né, ou seja, é um grupo maravilhoso, né, que hoje em dia está dando frutos maravilhosos aí, né, para a nossa comunidade e para a igreja, né, graças a Deus. E eu sou fruto disso também, né. Terço mariano com as mulheres, nós temos na nossa comunidade, toda quinta-feira às 15 horas. Terço mariano com os homens, toda sexta-feira. O senhor Jair falou, ó, o pessoal tá deixando de rezar, ó, o pessoal tá voltando tudo para rezar de novo. Homens, mulheres, todo mundo rezando terço, graças a Deus, né, terço mariano com os homens, toda sexta-feira, 19 horas. E atualmente também, graças a Deus, por unção do Espírito Santo, né, abrimos o grupo Mães que Oram pelos Filhos, né, um grupo maravilhoso, começou há poucas semanas atrás e já tendo uma difusão, graças a Deus, muitas mães participando, né, toda sexta-feira também, 19 horas, tá? E o estudo bíblico também nós temos dentro da nossa liturgia toda primeira e terça-feira do mês, antes da nossa liturgia, 19 horas, estudo bíblico, né, convidando já as pessoas a participar conosco. E atualmente também, Wagner, nós voltamos com a Pastoral da Criança, né, que também era muito bom antigamente, né, mas deu uma parada, mas graças a Deus nós voltamos com a Pastoral da Criança, né, todo primeiro sábado do mês às 14 horas na nossa comunidade. Adoração ao Santíssimo Sacramento, toda segunda quinta-feira do mês às 19 horas na nossa comunidade também, adoração. Enfim, vários, olha só o tanto de compromisso que nós temos, o estudo bíblico nas casas. O grupo de Jebes também, que é muito importante, que foi a célula inicial, né, para abrir as comunidades, não só Santa Clara, como muitas comunidades da nossa paróquia, foi o grupo de Jebes. Estamos voltando com o grupo de Jebes. Atualmente, se não me engano, são 4 grupos, né, Isabel? 4 grupos de Jebes que nós temos na nossa comunidade, atuando com a graça de Deus, né? Eu sou Jair também, que é pioneiro do grupo de Jebes da nossa comunidade. Está aqui, ó, exemplo vivo, gente, para a gente participar, ó. Pedra viva. Pedra viva, não importa a sua idade, você pode ter de 0 a 100 anos, não importa, né? Deus chama cada um de nós, né? E está chamando você também a participar, seja aí na sua comunidade, onde você estiver, participe dessa missão, que, como a Isabel disse, né, é gratificante, né? Levar almas para o Senhor. Isso que conta muito e é muito bom, graças a Deus. Tá certo, nós estamos conversando com a comunidade de Santa Clara, bairro Santa Clara, e vem aí a festa da padroeira, que acontece dia 11 de agosto, que é o dia do estudante, é o dia importante para a gente ver. Quais são a programação? O que vai ter? Vai ter um tríduo, vai ter um novena, como é que é? Bom, para a nossa festa, né, que está chegando, a gente separou em 2 formas, né? Vai ser uma novena, né, mas os 6 primeiros dias da novena vai ser nas casas, para justamente incentivar a Jebes, né, para ter esse aumento de número de participantes da Jebes. Já fazíamos antes, né, em outras festas, a Abel está relembrando muito bem sobre isso, já fazíamos antes, né, mas deu uma parada e agora a gente está
com a corda toda aí, com a graça de Deus, voltando com a Jebs, né? E já pela festa de Santa Clara, os 6 primeiros dias da novena vai ser nas casas, né? E no 7º, 8º e 9º dia da novena vai ser Santa Missa, né? O tríduo com a missa, né? Que é a parte da novena também. No dia 8 de agosto, uma terça-feira, o 7º dia da novena, Santa Missa na nossa comunidade, presidida pelo Padre Samuel Camargo, lá de Rio Claro, né? E vai ser animada pelas comunidades, né, de Antônio Rocha, Nossa Senhora da Conceição, e também a nossa comunidade irmã Santa Arnaldo Jansen, né, a caçulinha aqui da nossa paróquia, né, que com muito carinho estarão conosco, né, e a gente fez essa integração esse ano com o setor 4, né, que é o nosso setor, né, para a gente fazer uma festa linda para a nossa padroeira, né, em honra a Santa Clara e também para todo o povo de Deus. No dia 8 isso, tá? No dia 9, quarta-feira, tá, o 8º dia da novena, Santa Missa presidida pelo Padre Francisco da Paróquia Santa Cruz, Vila Nova, tá? Animada pela nossa comunidade irmã também, Santa Lúcia Filippini, que estará conosco nesse dia. No dia 10 de agosto, né, quinta-feira, às 19h30, todas essas missas são 19h30, tá? Para ficar bem frisado. Santa Missa presidida pelo Padre Nilson, de Volta Redonda, né? Animada pela nossa comunidade irmã São Pedro, do bairro São Pedro, tá bom? E no dia 11, que é o dia da nossa padroeira, né? A missa solene, às 18 horas vai ter uma procissão, tá? Em honra a Santa Clara, com a imagem de Santa Clara, em volta das ruas do bairro Santa Clara, tá? Às 18 horas. Em seguida, a Santa Missa Solene, e esse ano com algo muito especial, a bênção da nova imagem de Santa Clara. Nós adquirimos uma nova imagem, tá? Ela é linda, já está lá na nossa comunidade, só aguardando o dia, né? De 11 de agosto. Ela vai ser colocada no presbitério do nosso altar, vai ser lá no presbitério, colocada lá, tem o pedestal tudo direitinho, vai ser abençoada, e a nossa imagem, né, de 66 anos, ela vai ser deslocada para o salão da nossa comunidade, ela vai ser muito bem ornamentada, vai ser restaurada, né, vai ser blindada direitinho com vidro, né, para lembrarmos a nossa história, que isso é muito importante, né, de 66 para 67 anos, e a nova imagem vai ser abençoada, vai ser colocada no presbitério, para que você possa conhecer a nova imagem de Santa Clara, tá bom? E que vai animar essa Santa Missa, também juntamente, né, com o padre, vai ser o coral de São Sebastião aqui da nossa paróquia, olha que lindo, né? Então você é mais que convidado, é convocado a estar participando conosco, prestigiar, né, a nossa comunidade, da honra e pedindo intercessão de Santa Clara, para que cada vez mais nós possamos levar esse reino de Deus e sermos missionários da palavra do Senhor, que é muito importante, né? Muito obrigado a todos aí pelo carinho e contamos com a sua presença. Tá certo. Então, nós vamos agradecendo aí a comunidade de Santa Clara pela participação no nosso programa. Vamos abrir sempre espaço para vocês, até para contar mais a história, falar mais das atividades atuais. Nosso programa é aberto para todos os trabalhos da nossa paróquia. Então, obrigado, gente, pela sua participação. Foi muito legal conhecer mais a comunidade de Santa Clara. Deus abençoe a todos. Obrigado. Fazer ressoar a palavra